todo nosso será de ti. Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Clara. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Este é o canal da Igreja Cristã Evangélica de São Clerlândia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal, ative as notificações para você ser avisado toda vez que surgir um vídeo novo, tá legal? Você vai assistir agora a pregação feita pelo pastor Carlos Oliveira, baseado no texto de João 10, com o tema Jesus, o Bom Pastor. Graça e paz a todos. Como o pastor acabou de falar aqui, um momento de adoração, que agora seja um momento tão especial quanto o momento de oração, que é o momento da palavra. Deus criou tudo na palavra. O sopro divino veio pela palavra. Então, que esse momento agora seja um momento especial. Vocês que estão em casa, eu sei que há expectativa no coração de vocês. Nesse momento, aonde você estiver, levanta sua mão, vamos abençoar a vida do pastor Carlúcio agora. Amém? Senhor Jesus, eu coloco na tua presença a vida do Senhor Carlúcio. Antes de mais nada, eu já te peço, coloca anjos ao redor aqui desse anexo, protegendo, guardando, livrando a vida do pastor Carlúcio. Que toda ação do inimigo contra a vida dele, contra a família dele, seja lançada no abismo. Agora, em nome do Senhor Jesus, que a glória, que a misericórdia do Senhor, Pai, venha sobre a vida dele agora, nesse momento. Que ele seja boca de Deus nesse lugar, Senhor. Não somente agora, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Nos acompanhando, né? Que Deus nessa noite possa ministrar ao teu coração, neste tempo que nós teremos de ouvir a palavra do Senhor, de ter este tempo de meditação na palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela audiência de todas as pessoas. Queremos parabenizar também, lembrando, hoje é o Dia das Mães, parabenizando todas as mães que estão nos acompanhando nessa noite. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida nessa noite. Eu quero que quem estiver em casa aí possa abrir sua Bíblia no texto de João, Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 18. É onde nós iremos basear a nossa meditação nessa noite. Quando você está abrindo a sua Bíblia, eu quero perguntar, quem conhece, está nos acompanhando, quem conhece o Salmo 23? O pastor Cássio deu o Salmo 23. O que é o Salmo 23? Eu acho que dificilmente alguém ainda não profetizou, não falou, ou não relembrou deste versículo, principalmente o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Talvez alguns nem sabem que estava no Salmo 23, mas pelo menos o versículo, creio que todos conhecem de cor. Então, nós queremos basear nessa noite a nossa ministração, tanto no Salmo 23, como também em João capítulo 10. Jesus, o bom pastor. João 10, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Guarda esse versículo, vamos falar várias vezes, né? Ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Novamente, reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quando vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não lhe pertencem,
vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, novamente, né? Elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas e dou para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Senhor, mais uma vez nós nos chegamos diante do seu altar para ministrar a palavra do Senhor ao coração de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando. Que o Senhor nessa noite fale ao nosso coração, fale ao coração de cada uma delas, que a tua palavra, a tua presença, ó Deus, sobre nossas vidas seja abundante nessa noite. Fala, Senhor, nós queremos ouvir do Senhor. Seja minha boca um instrumento usado pelo Senhor para ministrar a palavra do Senhor ao coração dos meus irmãos e dos nossos amigos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela é muito clara neste texto de João e no texto do Salmo 23. Jesus, o nosso bom pastor. Então, Deus, ele sempre quis manifestar o seu grande amor todos os dias sobre a nossa vida. Ele faz isso de diversas formas. Mas por causa, talvez, da insensibilidade dos nossos ouvidos, do nosso coração, nós não conseguimos perceber essa ação e esse apresentar do amor de Deus sobre nossas vidas. E é por causa desse grande amor que Deus tem sobre as nossas vidas, por causa desse grande amor, é que Ele sempre manifestou o desejo de ser o nosso bom pastor. Deus quer ser o bom pastor da sua vida. Deus quer ser o bom pastor da sua alma. Ele sempre manifestou isso. Às vezes a gente não percebe, mas Ele sempre tem manifestado o desejo de ser esse bom pastor. Só que Ele só pode ser o meu pastor se eu quiser. Por quê? Porque eu me torno ovelha do Senhor por livre e espontânea vontade. Deus não obriga ninguém a ser sua ovelha. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo como seu pastor. Ele quer ser, Ele deseja ser o nosso bom pastor. Mas Ele não obriga ninguém a fazer isso, né? Ele não obriga ninguém, é de espontânea vontade. E como eu disse na abertura, muitos conhecem o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente sempre nessa ideia de o Senhor ser o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós. E é muito bom saber que Deus cuida de nós. Mas hoje eu quero trazer ao seu coração, e quero estudar 3 personagens que tem neste texto. E às vezes quando a gente olha esse texto e olha o Salmo 23, a gente só pensa no Senhor como nosso bom pastor, aquele que cuida de nós. Quem não quer ser cuidado por Deus? Quem não quer saber que Deus está com a sua mão protetora e graciosa, guardando e protegendo e dando prosperidade e bênção a todo momento? Todos querem sentir isso. E muitos fazem disso, talvez um amuleto, dizer que o Senhor é o meu pastor. Mas hoje nós vamos estudar 3 personagens. O pastor, o mercenário ou ladrão e também as ovelhas. Este texto fala desses personagens. E a gente vai ouvir um pouco sobre cada um deles. Pastor, o mercenário e as ovelhas. Então, às vezes, quando você pensa de o Senhor é o meu pastor, você só lembra deste cuidado de Deus. E nós, como ovelhas? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco. Vamos falar primeiro sobre o pastor. Quem é esse bom pastor? Quem é esse bom pastor que Jesus se coloca aí como exemplo deste pastor? O bom pastor, ele entra pela porta. Naquela época, os pastores saíam para levar as suas ovelhas para pastar, para tomar água. E depois eles todos os pastores levavam as suas ovelhas para um aprisco, um lugar cercado de muro, protegido, onde lá elas ficavam, dormiam ali. E no outro dia, os pastores iam naquele aprisco
E cada pastor, ele entrava pela porta. Por quê? Porque ele é o pastor. Ele não precisa pular o muro. Ele não precisa entrar por outro lugar como um ladrão. E Jesus fala sobre isso, né? Aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e salteador. Ele é mercenário. Ele não é o pastor. O pastor entra pela porta. E os pastores entravam e começavam a chamar as ovelhas pelos seus nomes e elas vinham. Cada um reconhecia e o pastor conhecia cada uma das suas ovelhas no meio daquele rebanho todo. Porque havia muitos pastores e muito rebanho no aprisco. Então, o pastor, ele entra pela porta. Está no versículo 2. Versículo 2 diz, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas, porque ele entra pela porta. E esse pastor também, ele conhece as suas ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas. Jesus conhece eu e você. Jesus sabe o nosso nome. Gosto muito do texto, se não me engano, de Isaías, no capítulo 40. Quando o povo de Israel começa a questionar Deus. O Senhor não está lembrando da gente. As nossas lutas estão encobertas diante do Senhor. E Deus começa a fazer um discurso. Eu sou aquele que chama as estrelas como um exército. E chamo cada uma delas pelo seu nome. Você tem ideia de quantas estrelas existem? Deus conhece o nome de cada uma delas. Este é o poder daquele que cuida de nós. Este é o Deus que nós servimos. Ele nos conhece. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Salmo 139 diz que antes que saia uma palavra da minha boca, Deus já sabe todas. Diz a palavra que os nossos dias estão todos eles escritos no livro do Senhor. Então ele conhece. Então este pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece ela. Olha o que diz no versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama elas como? Pelos seus próprios nomes. E eles conduzem elas para fora. E o versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. O Senhor Jesus conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem é a sua ovelha. Então muitos de nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor. Mas será que realmente eu sou ovelha do aprisco do Senhor? Eu sou ovelha do Senhor? Ele conhece todas as suas ovelhas e sabe os seus nomes. Conhece cada uma delas. Este é o meu pastor. Ele entra pela porta e ele conhece a mim e me chama pelo nome. E além de tudo, diz o texto aí, que este pastor, ele conhece e ele é um pastor que dá direção. Diz o versículo 4, 3 e 4, né? Quando ele diz que abre, ele chama ela pelo nome, e as conduz para fora, depois de fazer sair cada uma delas que lhe pertence, ele vai adiante delas, e elas o seguem. Elas o seguem. E aí daqui a pouco nas ovelhas nós vamos falar. A ovelha do Senhor, ela segue a sua voz. Ela ouve. E aí diz que o Senhor, ele dá a direção. O pastor, ele sai e vai adiante, mostrando o caminho. A ideia de ir adiante é mostrando aonde ele quer que elas vão. Jesus tem um caminho para a sua vida. Jesus tem um caminho para você andar. Vá, siga o caminho que Jesus tem proposto para o teu coração. Não siga os seus próprios caminhos. Não seja uma ovelha rebelde que anda por aí segundo aonde você acha que quer ir. Porque se você fizer isso, o lobo vem e você vai ser um alvo fácil para ele. Mas Jesus, o bom pastor, ele vai adiante das suas ovelhas, guardando, protegendo e mostrando a direção. O versículo 9 diz que esse pastor, ele alimenta as suas ovelhas, ele sustenta elas. Diz o versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O versículo 9 ele fala sobre duas coisas. Primeiro ele fala sobre a proteção. Aquele que entra por mim, ele vai entrar e vai achar proteção. A ideia de entrar pela porta é estar num lugar protegido. Está num lugar protegido pelo Senhor. E quando ele diz que a ovelha, ela entra por essa porta, depois dela se sentir protegida, ela sai.
A ideia de sair é procurar alimento. Então quem entra por Jesus, ele é sustentado. Ele é sustentado em toda e qualquer circunstância. O bom pastor nos sustenta, ele nos protege, nos guarda, mas ele nos dá sustento. Ele nos dá a condição de viver neste mundo com alegria, com felicidade, com paz. Mesmo em um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, ele nos dá este momento de alegria. Então, o bom pastor, ele entra pela porta, ele conhece as suas ovelhas, ele dá direção, ele alimenta e ele protege. E o bom pastor também, ele dá a vida em abundância, diz o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, o ladrão vem para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor, o nosso pastor, ele nos dá vida em abundância. Ele nos dá vida abundante, porque ele é o pastor, ele é aquele que cuida, ele é aquele que nos protege. Então ele dá vida em abundância. Se você quer ter vida abundante, é só no Senhor, é só neste bom pastor que cuida de nós. E quando a gente olha para este bom pastor, a gente vai perceber algo também. Este bom pastor, ele faz um sacrifício. Qual o sacrifício que o Senhor faz? Está no versículo 11. No versículo 11 o Senhor vai falar o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus, ele te amou com amor sacrificial, porque ele se entregou lá na cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado, para que nós tenhamos vida em abundância. Você foi comprado, você foi resgatado com o sangue do Senhor Jesus, o bom pastor. E a palavra diz também que este pastor, ele ama todas as ovelhas, inclusive aquelas que não fazem parte do seu aprisco. Se você se sente uma ovelha que não faz parte do rebanho do Senhor, eu quero dizer que Jesus te ama. Jesus ama a sua vida. Diz o versículo 16: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas também ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Jesus, o bom pastor, ele ama todas as ovelhas. Outro personagem, nós falamos sobre o bom pastor, sobre o pastor, vamos falar sobre o ladrão, o mercenário. Versículo 10 diz que esse homem, ele é mau. O versículo 10 diz que o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. Vem somente para roubar, matar e destruir. A maldade no coração deste mercenário, deste ladrão. E quem é este? Nada mais do que o Satanás, do que o diabo, que tenta trazer maldade sobre o nosso coração. Mas se nós estivermos fazendo parte do rebanho do Senhor, nós estaremos livres da ação dele. Não que ele não pode fazer nada, não. Ele tenta muito sobre nossas vidas, mas nós somos guardados e protegidos pelo bom pastor. Este bom pastor, ele foi capaz de dar a vida para nos salvar da mão deste mercenário, deste homem mau que é o diabo. O mercenário também, ele não faz sacrifício, diz o versículo 2. O mercenário, que não é pastor, a quem lhe pertence as ovelhas, quando ele vira o lobo, o que ele faz? Ele abandona e foge, ele sai correndo. Sabe por quê? Porque ele é mercenário, ele não ama as ovelhas. Ele faz de conta, ele mente, ele engana, dizendo que ama as ovelhas, que pode dar felicidade para a ovelha, que pode dar um bom caminho para a ovelha. Mas quando vem o lobo, quando vem o perigo, o que ele faz? Ele casca fora, te deixa sozinho, porque ele é mau, porque a maldade nele. E outra característica desse mercenário é que ele não tem compromisso com as ovelhas. O versículo 3 diz: o mercenário foge, porque ele é mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas, ele não tem compromisso nenhum com as ovelhas. Jesus tem um compromisso tão grande comigo e com você, de nos dar a vida eterna, de nos dar a salvação, de nos dar cuidado e proteção, que ele deu a sua própria vida por nós, por nossa causa, para que nós pudéssemos ser ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu aprisco. Agora eu quero falar sobre a ovelha. Falei sobre o pastor, falei sobre o mercenário, agora eu preciso falar um pouco sobre a ovelha. Eu e você.
Nós somos as ovelhas. Como eu disse, não sei se você percebeu, tem 4 versículos neste texto que falam a mesma coisa. Há Jesus falando a mesma coisa. As minhas ovelhas, elas ouvem e reconhecem a minha voz. A ovelha de Jesus, ela conhece a voz de Jesus. Você conhece a voz do seu pastor? Você conhece a voz do seu bom pastor Jesus? Não eu, não o pastor Júnior, não o pastor Castro, ou o seu pastor, mas Jesus, o bom pastor. Diz o versículo 3, olha só, vou ler para você saber que tem 4 versículos neste texto que fala sobre isso. Versículo 3, para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz. Versículo 4, depois de fazer sair cada uma delas que lhe pertence, vai diante delas, elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Novamente, o Senhor Jesus falando. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me pertence conduzi-las. Elas me ouvirão, o quê? A minha voz. Jesus falando o tempo todo, a minha ovelha, ela ouve a minha voz, ela escuta e ela trabalha na minha vida, né? Lembrando que, para quem está nos acompanhando, principalmente no Instagram, talvez daqui a pouco a gente corte aí, mas se cortar, porque nós temos um tempo, você pode continuar no seguinte que ela volta rapidinho novamente a nossa transmissão. Então o Senhor diz que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. E diz também no versículo 5 e no versículo 8, que ela não reconhece e não ouve a voz do estranho, diz o versículo 5. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não lhe conhece a voz do estranho. E o versículo 8 diz, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. A ovelha do Senhor, ela não ouve a voz do estranho, ela só ouve a voz do seu bom pastor. Então talvez você pode dizer, o Senhor é o meu bom pastor. Mas se você não aprender a ouvir a voz do Senhor, a palavra diz que você não é a ovelha do Senhor. Você pode fazer parte daquele aprisco que Ele está procurando e trazer você, mas você ainda não é a ovelha dele. A ovelha de Jesus é aquela que escuta e obedece a sua voz. Essa é a ovelha dele. Essa é a ovelha que segue. Ele vai adiante, ela vai atrás dele porque ela reconhece a voz dele. E você precisa aprender a reconhecer a voz deste bom pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus é o nosso pastor que nos conduz, que nos guarda, que nos protege, que nos alimenta. Ele é aquele que deu a sua própria vida por nós, para que a gente pudesse ter vida eterna e vida em abundância. Ele é o bom pastor. Não escute a voz do estranho, porque ele vai fugir quando vier o lobo. Ele não vai cuidar de você. Eu quero desafiar você nessa noite a pensar, eu tenho deixado Jesus ser meu bom pastor? Lembrando que Jesus só é bom pastor de quem quer que ele seja seu bom pastor. Ele não obriga. Tem ouvido a voz do meu bom pastor? Ou tem ouvido a voz do estranho? Quero aplicar isso ao teu coração nessa noite, trazer o entendimento que nós ouvimos nessa noite, na palavra do Senhor. Jesus, Ele afirma que Ele é a porta. E Ele diz que se alguém quer ser salvo, quer ser cuidado, ser sustentado por Ele, tem que entrar por essa porta. Não basta apenas chegar perto da porta, é necessário entrar por ela. Talvez muitos de nós andamos tão perto. Eu quero lembrar de alguém que andou bem perto dessa porta. Ficou 3 anos ao lado dessa porta, mas ele não decidiu entrar. Foi Judas. Não quero te comparar com Judas, porque ninguém gosta de ser chamado de Judas, que significa a ideia de traidor, né? De covarde. Não, mas Judas foi alguém que ouviu a voz de Jesus o tempo todo, ouviu os ensinamentos, inclusive este ensinamento aqui, que Jesus diz, eu sou a porta, tem que entrar por mim, ele ouviu, mas ele ficou perto da porta e não entrou na porta.
Você que fica perto da porta o tempo todo não entra, você está perdendo a oportunidade de se tornar ovelha do Senhor. Ficar perto não adianta. Eu preciso entrar por essa porta. O desafio é, eu vou entrar por essa porta. E Jesus vai ser realmente o que diz o Salmo 23, versículo 1. Ele é o meu pastor. De nada me faltará, porque Ele vai me guiar a todo instante. Vamos orar? Você que está em casa, chame sua família aí. Vamos fazer uma oração. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor possa abençoar grandemente a nossa vida nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Somos ovelhas do Seu pastoreio, ó Pai. Queremos sempre ouvir a Tua voz e nunca a voz do estranho. Queremos sempre seguir, ó Pai, a direção que o Senhor estará nos dando. Queremos sempre perceber o amor e o cuidado do Senhor sobre nós a todo instante, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus que nós servimos. O Senhor é o nosso pastor sempre. E o Senhor será sempre o nosso pastor. Queremos viver, ó Pai, na Tua presença. Abençoe cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor possa, ó Pai, incomodar o coração de cada uma delas, para que elas tenham, ó Pai, uma atitude como ovelhas do Seu pastoreio, que ouvem a Sua voz e obedecem a Sua voz. Que nunca escutam a voz do estranho. Que possamos sempre nos lembrar que é muito bom ter o Senhor como pastor, mas para isso, precisamos ser Suas ovelhas. E nós que decidimos isso. Que possamos firmemente tomar essa decisão no nosso coração. Nós te louvamos em nome de Jesus. Ok? Abraço aí pro meu pai, minha mãe, estão na audiência, né? Acompanhando lá de Aripuns. Muito bom ter eles aqui. Meus irmãos estão lá também hoje, né? Passando o dia lá com a minha mãe. É muito bom. Um abraço a todos aí. Minha cunhada, meus irmãos, minha irmã, meu pai, minha mãe. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando. Continue conosco. O pessoal da equipe de música ainda vai tocar. Convidados para trazer. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, lembre, se acabar a transmissão, fique aí que vai retornar, tá bom? Vamos adorar ao Senhor do universo, exaltar o Santo de Israel. Somos o Teu templo, Senhor, Tua morada, pra sempre bendiremos o Teu nome. Vamos adorar ao Senhor do universo, exaltar o Santo de Israel. Somos o Teu templo, Senhor, Tua morada, pra sempre bendiremos o Teu nome. Nos alegraremos em Tua presença, pertencemos à família do Senhor. A maldição acabou, Jesus Cristo triunfou, reinaremos em vitória com o Senhor, ao único que é digno de receber O quê? honra, glória, força e poder para sempre. Amém. Vamos adorar ao Senhor do universo, exaltar o Santo de Israel. Somos o Teu templo, Senhor, Tua morada, pra sempre bendiremos o Teu nome. Nos alegraremos em Tua presença, pertencemos à família do Senhor. A maldição